Como o seu dia começa? Talvez você acorde e vá passar um café. Você usa chaleira elétrica? Talvez esquente água no forno. O fogo liga na ignição elétrica ou você usa isqueiro para acender? Depois você vai para a academia, talvez, né? Dá uma corridinha na esteira elétrica. Depois volta para casa, toma um banho e liga o computador, se conecta à internet e começa a trabalhar. Como que você pode pensar em tudo isso se você não tem o básico, que é a energia elétrica? Nós, como um país, temos que pensar no desenvolvimento dessa população, respeitando a maneira deles de viver, respeitando as suas tradições. Essa é a Amanda Schultz. Ela é doutora em Economia e coordenadora do FGV Clima. Hoje, ela vai nos contar sobre a situação da eletricidade e seu acesso no Brasil, e com um olhar específico sobre a Amazônia. Para começo de conversa, o Brasil tem um potencial muito grande, mas sua produção ainda é muito baixa. O Brasil ele tem um potencial renovável gigantesco, não só hídrico, mas a gente sabe que o nosso potencial solar é fantástico, o eólico também é muito elevado. O pior lugar do Brasil, ele tem uma capacidade de produzir energia solar maior do que o melhor lugar na Alemanha. E é sobre esse potencial de gerar energia e de produzir novas tecnologias que vamos falar hoje. Começa agora o São Florestas, um podcast original Sesc São Paulo. Um olhar sobre projetos e povos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais ricas em diversidade do nosso planeta. E ela pode nos salvar. Episódio 7, Vaga-Luz. Mais de 80% da geração de energia elétrica no Brasil é renovável. Ou seja, é energia obtida a partir de fontes naturais que se regeneram continuamente pela natureza, como o sol, o vento, a água, a biomassa e o calor geotérmico. Quando a gente olha para a questão do potencial de energia renovável no Brasil, muitas pessoas pensam que isso não é tão importante porque a nossa matriz elétrica já é quase totalmente renovável. O primeiro ponto é que ela não é, e o segundo que, na verdade, isso é uma grande oportunidade na transição energética, porque a gente, com todo esse potencial e já tendo uma matriz renovável, nós poderíamos liderar, né, e conseguir fazer essa transição completamente e ficar 100% renovável. Com toda a tecnologia que está avançando, em exportar energia renovável para os outros países através do hidrogênio verde. É um crescimento verde que está na nossa frente, que a gente mais uma vez tem uma grande oportunidade para o país por conta do nosso potencial e basta ter a vontade, né? Apesar dessa grande capacidade de distribuir essa energia por todo o país, várias pessoas dentro da Amazônia não têm acesso à eletricidade. Existem 3 tipos de consumidores na Amazônia. Existem os que estão conectados nesse sistema interligado nacional, existem os que estão em sistemas isolados e os que não têm acesso à eletricidade. O Sistema Interligado Nacional, que a Amanda citou, é um sistema por onde as grandes usinas do Brasil passam antes de chegar até o consumidor final. Os sistemas isolados são chamados assim por não passarem por esse sistema. Nesse caso, a energia vem de uma única térmica. E os sistemas isolados são sistemas em que a comunidade está conectada a uma única térmica, e normalmente é diesel. E pessoas sem acesso são pessoas que, no máximo, elas têm um gerador que vai funcionar diesel por 2, 3 horas ao dia. Essas comunidades, né, elas vivem sem eletricidade e muitas vezes no final do dia elas possuem essa eletricidade só por 2, 3 horas, e isso dificulta, por exemplo, que elas tenham capacidade de armazenar alimentos, de armazenar medicação. Óbvio, como tem internet, então por conta disso não tem como denunciar que está tendo um desmatamento próximo, não tem como, inclusive, produzir de uma forma sustentável, muitas vezes pensando na questão da floresta em pé, em bioeconomia.
O sistema isolado, ou seja, aquele que é conectado a uma única usina elétrica, além de não funcionar o tempo todo, tem outros pontos negativos. Um deles é que muitas vezes funciona a diesel, como a Amanda disse. É um funcionamento muito poluente e caro. O que acontece com o sistema isolado é que existem comunidades, imagina, de 100 pessoas que são atendidas por um sistema isolado e existe, né, uma capital, Boa Vista, que são mais de 400 mil pessoas que são atendidas por um sistema isolado. O sistema isolado, é claro que ele não vai ter a confiabilidade, a segurança e a qualidade da energia do sistema interligado, porque você tem uma térmica que está gerando a energia para aquele grupo de pessoas. E tem esse paradoxo, porque você está usando um país que é renovável, mas na verdade na nossa floresta, né, na Amazônia, a gente tem uma parte da geração que é extremamente poluente, que é o diesel. Quando a gente está olhando para o sistema isolado junto com pessoas sem acesso, a gente está falando por volta de 4 milhões de pessoas. No que é esse consumo total para o Brasil, a gente está falando de menos de 1%. Só que menos de 1% tem uma participação nas emissões que eu acho que é por volta de, passa de 10%. Então, é bem desproporcional. Para sustentar esses sistemas isolados, a gente gasta, nós consumidores do sistema interligado, gastamos 12 bilhões de reais por ano. Mas a Amanda explica que mesmo sem mudar essas premissas energéticas, é possível encontrar formas melhores de fazer ela acontecer. Nós temos como, sim, fazer com que essas pessoas tenham acesso à eletricidade. Ou a gente conecta elas ao nosso sistema, ou quando não é possível, pelo menos com painéis solares, elas terão energia por todo o dia. E com o uso de bateria, ou até complementando com diesel, mas de uma maneira muito residual, elas poderão ter o seu desenvolvimento adequado com o uso da energia. Nos sistemas isolados, quando não for possível conectá-los ao sistema interligado, substituir o diesel por solar, ou pelo menos que exista algum tipo de sistema híbrido que o diesel só complemente a energia solar. O agricultor Abílio mora na comunidade de São Tomé, no Amapá. Para consultas médicas, os moradores da comunidade vão até uma UBS indígena, que fica próxima, onde os médicos aparecem por lá de mês em mês. Em uma dessas visitas, em 2015, Abílio notou algo diferente. E lá nós começamos a ver os postezinhos. E uma vez eu fui de noite e digo, e isso aí, essa invenção aí? Como é que vocês conseguiram isso? Pois é, onde Abílio vive, nunca teve energia elétrica de pronto acesso. Essa é uma realidade em várias regiões do Brasil profundo. Aqui sempre teve um motorzinho gerador, por causa da escola, né? A escola indígena. E esse motor gerador ele funciona no horário de aula, que era de manhã, e à tarde não tinha mais energia. À noite teria de 6 às 9. Depois que acabasse o motor gerador parasse, estava tudo escuro. Todo mundo já tinha que estar deitado e dormir. Então, quando ele visitou a UBS e viu aqueles postezinhos, ele quis saber do que se tratava. Olha só que história bonita. E eles me disseram, foi um projeto que teve aqui, de um pessoal que veio, chamado Litro de Luz, e eles fizeram esse projeto e deixaram aí. Eu digo, mas como é que eu faço para falar? Rapaz, fica difícil falar com eles, porque nem eu mesmo comecei mais. Mas eu vou querer saber. Depois de correr atrás das pessoas, por trás dos postezinhos de luz, Abílio conseguiu. Não foi fácil, não. Ele teve que falar com várias pessoas até conseguir que fosse até onde ele mora. Mas daí um dia surgiu no horizonte um barco trazendo boas notícias. Um belo dia eles chegaram aqui, no Esplendor. Barcão muito grande, chegou uma equipe de gente aí. Realmente já vinham para executar o serviço. Eles ficaram aqui, fizeram uma oficina realmente, como montar. Esse projeto é lindo, aliás. Litro de Luz é um projeto incrível, um ovo de Colombo.
A coordenadora Camila Rames fala com a gente por chamada de vídeo para contar um pouco mais. E nós somos uma organização que leva iluminação solar para comunidades que não possuem acesso à energia ou que possuem um acesso muito precário, irregular ou insuficiente. O projeto se baseia na criação do Alfredo Moser, o inventor de Uberaba, lá em Minas. O ano era 2001, mas em vez de odisseias no espaço, a gente estava vivendo apagões. Foi bem na época daqueles apagões, né, que a gente estava tendo uma grande crise energética no Brasil. E aí ele teve essa ideia de criar a lâmpada de Moser. Ele colocava uma garrafa PET no telhado com um pouco de água e um pouco de cloro, né? E aí por meio da refração, né, quando a luz solar batia na água, iluminava o ambiente interno. O Ilaque Dias, que é um filipino, que ele já trabalhava com diversas outras iniciativas, chegou nele a ideia da lâmpada de Moser e ele começou a replicar na Ásia, na Europa, foi espalhando pelo mundo inteiro a iniciativa da lâmpada de Moser. E aí, em 2011, ele criou como organização mesmo o Liter of Light. E aí o Vitor começou em Florianópolis com uma equipe, isso em 2014. E aí, de 2014 para cá, foram começados a fazer investimentos ali para ir aprimorando essa forma de iluminação que se usava, até que a gente chegou no que a gente tem hoje, que são 3 soluções solares movidas a energia, a placas fotovoltaicas, né, que são o nosso poste, o lampião e a iluminação interna. Pelo litro de luz, hoje existem 3 tipos de iluminação. O lampião solar, que é um dispositivo portátil, o poste solar, que é um poste mesmo de rua, e iluminação interna, que funciona como se fossem lâmpadas. E cada um tem um objetivo, né? A Camila segue explicando em detalhes essas invenções. O poste, ele é voltado para iluminar os acessos, então as entradas das comunidades, né, as vias de acesso, o caminho ali entre as casas, entre os locais que os moradores frequentam. Ele tem esse objetivo. É a nossa solução de iluminação pública. O lampião, como ele é pequenininho e portátil, você pode usar dentro de casa como se fosse a lâmpada da sua casa, mas também se você precisa caminhar e se locomover no período da noite, ele tem uma cordinha que leva para onde for necessário. Solução interna, iluminação interna, é equivalente a uma lâmpada, assim, né? É um conjunto de LEDs que é colocado numa estrutura fixa. Geralmente a gente usa em locais comunitários, por exemplo, uma associação, né, uma igreja, uma escola. Nas comunidades que são zero acesso à iluminação, aí a gente coloca essa solução interna fixa em alguma estrutura de uso comunitário. E aí ficam vários pontinhos de LED para iluminar aquele local. A participação da comunidade é parte essencial do trabalho da Litro de Luz. Lá atrás, quando a gente começou a atuar, a gente percebeu que quando levava pronto, não tinha esse vínculo, não tinha esse senso de é meu, né? Fui eu que construí. Então, por exemplo, não tinha tanto cuidado com a solução, a durabilidade era muito curta. E a partir do momento que a gente investe nesse relacionamento comunitário, nesse empoderamento, a própria comunidade, ela passa, né, a fazer parte do Litro de Luz e cria uma relação muito forte com essas soluções que são instaladas e passam a ser cuidadores mesmo, né? Então, cada família vai montar seu próprio lampião. Ah, o poste, eu que montei, ele tá ali iluminando a minha rua, eu que vou ajudar a cuidar. São os embaixadores que fazem essa manutenção, então eles passam a ser responsáveis pelas soluções da comunidade inteira e são a ponte com o Litro de Luz. Depois que a Litro de Luz chegou na comunidade do Seu Abílio, todos aprenderam a montar os seus lampiões e fizeram daquela oportunidade de aprendizado uma verdadeira festa. LED desmontado, isso aqui, tudo desmontado. Essas pecinhas aqui todinhas são desmontadas. Isso aqui, tudo. Isso aqui é separado. Isso aqui é separado, isso aqui é tubo. Tudo separado. Essa corda vem só a corda mesmo. Aquele sonho de ter o Litro de Luz agora está se tornando uma realidade. Agora eu estava começando a montar as equipes aqui, cada um montando seu lampião. Maior felicidade. Todo mundo junto, homens e mulheres, casais, estavam lá montando seus lampiões. Ó, você vai montar o seu, tá? Depois de montado, que fizeram isso aqui. Ah! Aquele grito de alegria de todos, né? Os pontinhos de luz agora fazem parte de como as pessoas vivem. Imagina só a alegria deles. Por exemplo, se eu vou visitar alguém, eu levo o lampião na frente e vou focando no meu caminho.
serve para você estudar de noite, serve para você jantar de noite, serve para você ir na casa do vizinho de noite. E é assim, quando a gente vê o farolzão vindo lá na estrada, já sabe que tem alguém tá vindo visita. Então todo por aqui no Igarapé e os arredores, tem moradores também. Todos eles têm um postezinho desse, tem os que não tem poste, mas tem os lampiões. Quando um lampião desse ele chega a esculhambar, eu sou o embaixador. Eu e mais um cunhado meu, Edilson, o litro de luz ele continua dando suporte, não nos deixou, continuou dando suporte na manutenção. No começo eu tive um pouco de dificuldade para detectar o problema e resolver o problema. Hoje não, hoje deu problema, pode vir aqui que eu já vou com a chave em cima da... já, agora eu estou um perito. Hoje, Abílio pode fazer planos que contam com o uso da luz, ainda que esteja de noite. Na verdade, nós temos aqui, pelo quantitativo de pessoas, nós temos um lampião por casa, por família. Nós temos na média de 35 lampiões e 5 postes. Os postes eles ficaram nos pontos estratégicos, onde ficava mais escuro, lá foi colocado os postes. Deixamos um aqui no barranco, deixamos outro em frente à escola, porque fica o centro comunitário, fica o posto de saúde e fica a escola aqui. Então nós colocamos um poste desse lá. O outro nós deixamos mais lá na frente, onde ficava mais escuro, o outro mais lá de... E assim, nós temos um quantitativo de 5 postes também. Os lampiões são carregados por energia solar. A plaquinha ela fica em cima do telhado, né? Tem um lugar estratégico para colocar ela, onde ela possa pegar todo o sol por um cabinho, né? Ela conecta aqui e carrega a bateria que está aqui dentro. Ela passa o dia carregando e à noite ela passa a noite toda acesa. Agora a noite ganhou novas possibilidades. Hoje a gente pode jantar, pendura o litro de luz bem em cima da mesa e aí você pode jantar à vontade, a hora que chegar, até de madrugada. O cacique, que é meu compadre, meu sogro, ele viaja e só chega de noite. Quando ele chega lá, liga o lampião e vai jantar. As crianças que estudavam de noite, fazer trabalho, era com a lanterna na cabeça, né? E depois do litro de luz, aí cada um teve que ficar com o seu lampião, aí já botar o lampião a noite toda, ele alumia, estudava, né? E no próprio caminho onde ficava escuro, passamos a ter acesso à energia, né, da plaquinha solar, que são os postes do litro de luz, que iluminam os pontos estratégicos da comunidade. Na região amazônica, foram quase 6 mil pessoas impactadas pelo projeto Litro de Luz até o momento. O projeto trouxe melhorias para os habitantes da comunidade de São Tomé e o fez de modo não invasivo, renovável e envolvendo a participação da comunidade de São Tomé. A economista Amanda Schutz nos lembra que é importante sempre ter um cuidado quando se fala de avanços tecnológicos dentro desses locais que já possuem suas tradições. A energia elétrica seria utilizada realmente para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, respeitando o seu modo de viver. O que é importante é que a gente não imponha o que a gente entende como crescimento, como desenvolvimento para essas comunidades. Elas já têm as suas tradições, as suas escolhas, a sua maneira de viver. A energia tem que entrar para fazer com que isso melhore a vida delas. A ideia é que se crie uma possibilidade para que o desenvolvimento ocorra sem que isso seja uma destruição do modo de vida dessas comunidades. Espero que esse episódio tenha acendido uma luzinha dentro de você. São Florestas é um podcast original Sesc São Paulo, produzido pela Santa Rita Filmes. Direção e locução minha, Miguel de Almeida. Roteiro, edição e mixagem, Mariana Romano e Mamúnia Produções. Trilha sonora, Caíto Marcondes. Técnicos de som, José Orlando Pereira, Pedro Moreira, Lauro Lopes, Fábio Henrique Murphy e Samuca Braga. Produção executiva, Flávia Tonalese. Produção, Marcelo Braga.